Hoje o papo é sobre 3 empresas bem conhecidas na Bolsa Brasileira, né? Isso mesmo. Vamos falar da Taesa, a transmissora de energia, código TAEE11. Também da Braskem, a petroquímica, BRKM5. E, claro, da Petrobras, PTR4, a gigante do petróleo. Legal. O nosso objetivo aqui é tentar entender melhor o que está acontecendo com essas companhias, sabe? Usando informações recentes, dados das próprias empresas. Exatamente. É para a gente discutir aqui as perspectivas, os riscos, como é que tá a dívida de cada uma e o que esperar daqui para frente, né? Perfeito. Então vamos começar pela Taesa. TAEE11. Uma coisa que, salta aos olhos nos estudos é a preocupação com o vencimento de concessões importantes, né? Ali entre 2030 e 2032. Sem dúvida. Esse é um ponto-chave, assim. O impacto não é pequeno. As análises mostram que o fim dessas concessões pode tirar da receita anual da Taesa quase 2 bilhões. 2 bilhões. Nossa. E isso é muito em relação ao total. É bastante. Para ter uma ideia, representa algo como 44% da receita que a empresa tem hoje. Quase metade. Uau, quase metade da receita. E aí o que acontece? A empresa vai precisar fazer alguma coisa, imagino. Com certeza. E o esforço para só recompor essa perda é gigantesco. A estimativa é que a Taesa precisa investir, olha só, uns 20 bilhões em novos projetos. 20 bilhões. É muito dinheiro. Como ela conseguiria isso? Pois é, se for depender só de ganhar novos leilões de transmissão, a conta que se faz é que ela teria que arrematar, uns 15% de tudo que o governo deve leiloar até 2034. 15% de tudo? Mas esses leilões não estão super disputados agora? Exatamente. A competição aumentou demais. Os deságios estão altíssimos, como a gente vai ver. Isso explica um pouco a cautela de algumas casas de análise, sabe? Faz sentido. Vimos, por exemplo, o BTG recomendando venda para a TAE11 com preço-alvo em R$ 35. Sim, e teve até uma declaração recente do próprio CEO da Taesa dizendo que, na visão dele, a ação já estaria perto do preço justo. É interessante notar isso. E com esse cenário todo, como fica a expectativa de retorno para quem investe? Vale a pena? Olha, as projeções indicam um retorno que pode ser considerado baixo, né, frente ao risco e a essa necessidade de investimento. Algo como IPCA mais 6,2% ao ano. IPCA mais 6,2%. Se a gente compara com título público. Exato. Hoje tem o Tesouro IPCA Plus para 2035 pagando IPCA mais 7,6%. Então, para muita gente, a Taesa nesse preço atual talvez não pareça tão atraente assim, comparando as opções. Isso talvez explique outra coisa que a gente viu. O volume de gente apostando na queda da Taesa, o short selling, tá alto, certo? Tá bem alto, sim. Cerca de 22% das ações que circulam livremente no mercado, tal do free float, estão alugadas para venda. Isso dá 1,75 bilhão. E o que isso significa na prática? Esse volume todo? Que a empresa vai mal. Não necessariamente que vai quebrar, mas indica que muitos investidores acham que a ação está cara ou que não vai performar bem, sabe? Que tem coisa melhor por aí. É um sinal de pessimismo, ou pelo menos de falta de expectativa de alta forte. E isso acontece com outras ações também? Acontece, a gente vê percentuais até maiores em outras empresas, como o MRV, que está com 31% do free float vendido, Vamos com 30%. A Aura Energia, também na casa dos 30%, mostra uma desconfiança do mercado naquele momento específico. Entendi. E fora a receita e a competição, tem a dívida da Taesa. Como está essa parte? É outro ponto de atenção, sim. A alavancagem que a gente mede pela dívida líquida sobre o EBITDA. Que é a geração de caixa operacional, né? Isso. Essa relação está em 4,1 vezes atualmente. E tem projeção de que pode chegar perto de 5 vezes. E 4 ou 5 vezes é considerado muito para uma empresa como a Taesa? Para uma transmissora que costuma ter receita mais estável, já começa a ser um nível, digamos, elevado para a parte do mercado. É bem diferente do passado recente dela, né? Quando ela pagava aqueles dividendos altos, a alavancagem era bem mais baixa, ficava entre 1,5 e 2,0 vezes. Entendi a diferença. E aí, se a gente junta tudo, ela precisa investir 20 bilhões para recompor receita, certo?
Ao mesmo tempo, os leilões ficaram bem mais competitivos. Com deságios maiores, você disse. Exato, deságios enormes de 40%, 50% até 60% sobre a receita permitida pela ANEEL. Antigamente, esses deságios eram bem menores, tipo de 4,6% a 30%. E o que isso causa? Menos lucro no final. Menos retorno esperado desses novos projetos. Então, a Taesa está numa situação que ela precisa correr muito, investir muito, talvez se endividar mais, só para tentar manter a receita lá em 2030 e ainda por cima com projetos que rendem menos que antes. Parece uma conta difícil de fechar, né? É uma equação complicada, sim. E isso pode pressionar o lucro e, claro, a capacidade de pagar dividendos, como no passado. Lembra um pouco o desafio da ISA-CETEP, a TRPL 4, que também vai ter uma queda de receita em 2028. Então, resumindo, a Taesa é uma ótima empresa, reconhecida, mas o preço atual e esses desafios no médio prazo pedem cautela. Eu diria que sim, a qualidade operacional dela é indiscutível, mas olhando o preço da ação hoje, essa necessidade enorme de investimento, a competição forte que achata o retorno e a dívida já mais alta, a palavra é cautela mesmo. Para voltar a ser muito atrativa, talvez precise de um preço melhor ou alguma mudança nesse cenário. Certo. Mudando de setor, então, vamos para Braskem, BRKM5. Bom, aqui a história recente do preço da ação é impressionante, né? Dramática é uma boa palavra. Saiu lá de quase R$70, isso há uns 4 anos, e hoje está sendo negociada por volta de R$16. É uma queda de uns 90% em reais. Em dólar, se pegar desde o pico lá de 2018, a queda é ainda maior, uns 92%. É uma destruição de valor muito grande. E a Braskem tem um histórico de ciclos, né? Quedas fortes e depois recuperações. Tem sim. Já vimos quedas dessa magnitude em dólar, 80%, 90%, serem seguidas por altas explosivas de 300% até 1000%. Mas é aquilo, né? Passado não garante futuro. O setor petroquímico é super cíclico e cada crise é uma crise. E o ciclo atual parece bem ruim para eles. Vimos uma notícia de que a Braskem contratou até assessores para avaliar a estrutura de capital. Isso soa como alerta, né? Ah, com certeza. É um sinal bem forte de que a situação financeira está, digamos, apertada. Empresas buscam esse tipo de ajuda quando precisam renegociar dívidas, vender ativos ou até pensar num aumento de capital. E os números justificam essa preocupação toda. Justificam e muito. O principal é a alavancagem. A relação dívida líquida EBITDA está em 10,59 vezes. 10 vezes e meia? Nossa, a gente falou da Taesa em 4, talvez 5. 10 é outro patamar. Completamente. É um nível considerado extremamente alto, muito perigoso. Só para ter uma referência, mesmo empresas que a gente considera alavancadas, como a Aura que citamos, ficam ali entre 4 e 5 vezes. 10 vezes e meia deixa a Braskem muito vulnerável. E com essa dívida toda, como estão os pagamentos? Tem alguma folga no curto prazo? Olhando o cronograma, tem um respiro sim. Os vencimentos mais pesados estão concentrados mais para frente, a partir de 2028. Nos próximos anos, 2025, 26, 27, o que vence a cada ano é pouco, uns 3% a 4% do total. Ah, então não tempo para respirar. Dá um tempo, mas a empresa depende totalmente de uma virada no ciclo petroquímico global. Precisa voltar a gerar caixa forte para conseguir pagar essas parcelas maiores que chegam a partir de 2028. Senão, a coisa complica de vez. E, além da dívida e do ciclo ruim, que outros problemas a Braskem enfrenta? A lista é grande, é considerável, sim. Tem a dívida altíssima, que traz o risco de precisar de mais capital. Tem a concorrência forte, principalmente de produtos importados aqui no Brasil, que chegam baratos e apertam as margens dela. Tem a piora nos spreads internacionais, que é a diferença entre o preço de venda e o custo da matéria-prima fundamental para eles.
custos de produção ainda altos e, claro, não dá para esquecer o passivo bilionário lá de Alagoas do problema da extração de salgema. Aquele problema ambiental e social enorme. Exato. O custo final daquilo ainda é incerto e continua drenando caixa. É o que o pessoal chama de tempestade perfeita ou, como você falou, uma maré bem ruim mesmo. Tem um exemplo interessante sobre como o mercado vê isso, né? Falando de um fundo do Lírio Parisotto, o Geração Futuro Elipar, que historicamente comprava Braskem na baixa. Pois é, esse caso é bem sintomático da cautela atual. Esse fundo sempre teve a estratégia de aumentar a posição em Braskem quando a ação caía muito, para vender depois na alta. E o que ele fez agora? Agora, mesmo com a ação nesses preços baixíssimos, a informação até junho deste ano era que o fundo tinha reduzido a participação na Braskem. Quer dizer, nem quem era especialista em comprar na baixa está querendo aumentar agora. Exatamente. Quando o investidor que conhece tanto o setor e tem esse histórico faz isso, é um sinalizador forte de que os riscos percebidos agora são muito altos, talvez até maiores que em outras crises. Faz todo sentido. Bom, vamos então para a nossa terceira análise. Petrobras, PETR4. Importante dizer, né, que talvez não seja uma posição atual em todas as carteiras que a gente olha, mas está sempre no radar. O que dá para destacar hoje? Um ponto que sempre chama atenção é a política de dividendos, especialmente o mínimo que a empresa se compromete a pagar. Existe uma regra que garante um pagamento mínimo por ação se o petróleo Brent ficar acima de $45 o barril na média do ano. E como está o Brent agora? E qual seria esse mínimo? O Brent tem ficado ali na casa dos $60, então está bem acima dos 45. Se continuar assim, a Petrobras pagaria, no mínimo, algo em torno de 1,67 por ação Petri4 no ano. 1,67. Considerando o preço atual da Petri4, quanto isso dá de retorno só em dividendo, o dividend yield? Daria um yield de aproximadamente 5,6% ao ano, só com o dividendo mínimo garantido pela política, né? 5,6%. É um yield interessante. Tem algum nível que o mercado considera mais atrativo? Olha, para quem foca mais em renda, um yield de 6% costuma ser um piso mais interessante. Se a gente fizer a conta inversa, para 1,67 de dividendo dá 6% de yield, a ação Petri4 precisaria custar R$ 27,83. Então R$ 27,83 seria um preço de referência para quem busca esse yield mínimo de 6%. Poderia ser uma referência, sim. Um ponto de entrada talvez mais atrativo para esse perfil. Lembrando sempre que é o mínimo, a empresa pode pagar mais, claro, dependendo do lucro e da decisão dela. E além do dividendo, como está a Petrobras em relação ao valor patrimonial dela? Isso costuma ser um bom indicador? É um indicador bastante usado para a Petrobras, sim. O preço sobre valor patrimonial, o PVP, está hoje perto de 0,96. Abaixo de 1, então. Abaixo de 1 significa que o mercado está pagando menos pela ação do que o valor contável dela. Historicamente, para quem pensa no longo prazo e entende os riscos da empresa, comprar a Petrobras abaixo de 1 de PVP costumou ser um bom negócio. Falando em longo prazo e ciclos, e o preço do petróleo? Olhando um período maior, como ele está? É interessante olhar o Brent ajustado pela inflação nos últimos 20 anos. Mesmo com a volatilidade recente, o preço atual está num dos patamares mais baixos desse período todo. Sério? Mais baixo? Sim, tirando as crises muito agudas, como lá em 2015 e 2016, ou no comecinho da pandemia em 2020, o nível atual é historicamente baixo. Isso pode indicar que, talvez, para quem tem paciência, seja um momento interessante para acumular ações do setor pensando lá na frente. Pode ser uma leitura, sim, se a pessoa acredita na demanda futura por petróleo e aguenta a volatilidade, comprar quando a commodity dá baixa historicamente pode fazer sentido. Mas, óbvio, precisa ter paciência. O petróleo pode cair mais antes de subir de novo, não é a aposta de curto prazo. E é sempre bom lembrar do risco desse setor, né? Não é para qualquer um. Fundamental. O risco do ciclo do petróleo é a regra do jogo. Se o preço cair feio e ficar baixo por muito tempo,
todas as empresas sofrem. Petrobras, Prio, Petrorecôncavo, 3R, a receita cai, o caixa diminui, o lucro some e o dividendo... O dividendo pode ser cortado, né? A Petrobras já fez isso antes. Exatamente. Em momentos difíceis, como depois da crise de 2014, ela suspendeu os dividendos para segurar o caixa. Quem investe em empresa cíclica, especialmente de commodity, tem que saber que o dividendo não é eterno e pode sumir se a situação apertar. Certo. Risco entendido. Mas, por outro lado, tem as perspectivas positivas também, né? O Brasil deve aumentar bastante a produção de petróleo e gás até 2030, e a Petrobras é quem puxa isso, principalmente com o pré-sal, que é super rentável para ela. O pré-sal continua sendo o motor. Continua sendo o grande motor de crescimento e rentabilidade. E ainda tem o potencial, ainda incerto, mas existente, da margem equatorial. Se aquilo der certo, pode ser um gatilho bem positivo lá na frente. Legal. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente conversou. Taesa, uma empresa ótima, mas com desafios grandes de receita e investimento, pedindo cautela no preço atual. Braskem, no meio de um ciclo péssimo, com dívida nas alturas e outros problemas, inspirando muita cautela. E Petrobras, com o risco do petróleo sempre presente, mas com um valuation que parece atrativo por alguns indicadores e com boas perspectivas de crescimento da produção. É isso? Perfeito resumo. E essa comparação, né, entre elas levanta uma questão interessante para quem investe. Como equilibrar na carteira empresas de infraestrutura tipo a Taesa, que tendem a ser mais estáveis no curto prazo, mas podem ter esses desafios de longo prazo, com empresas supercíclicas como Braskem e Petrobras. Que podem dar um retorno enorme se o ciclo virar, mas o risco é bem maior. Exatamente. Elas têm esse potencial de autoexplosiva, mas dependem totalmente de fatores externos, voláteis, como o preço da commodity, e o risco é muito mais alto. Qual o perfil de investidor para cada uma, qual o prazo e como combinar isso numa carteira, ou se devem ser combinadas. Fica a reflexão, né? Para cada um pensar como isso se encaixa na sua estratégia. Exato. Excelente ponto. Bom, com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Espero que a conversa tenha ajudado a clarear um pouco o cenário dessas três empresas, Taesa, Braskem e Petrobras. E claro, a gente sempre precisa lembrar, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, esse é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.